Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, eu ia pedir uma parte para o vereador Anderson, mas depois eu vi que ele tinha uma série de informações para trazer, mas eu gostaria de retomar um pouquinho o tema que ele trouxe nessa manhã, que é realmente preocupante. A questão da segurança, ou melhor, da insegurança pública que nós estamos vivendo em todos os cantos do país, aumentando a violência em todos os níveis, realmente é algo que atinge a todos nós e preocupa a todos nós. Mas muitas vezes nos deparamos com um discurso governamental dizendo que não há recurso, não temos dinheiro. O Estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Eu mesmo ouvi do próprio governador, numa oportunidade que eu tive em Porto Alegre, ele dizendo que se o Estado do Rio Grande do Sul fosse um país, seria a Grécia. Naquele momento em que a Grécia apareceu como um país quebrado. Mas o governador assumiu para enfrentar os problemas que o Estado tem. Ele não assumiu para fazer diagnóstico nem reportagem sobre a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos alguns elementos já concretos que nos indicam que uma condução melhor da administração do Estado, como fez, por exemplo, o governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que equacionou as contas do Estado com a União, que é um dos grandes credores, um dos grandes problemas que o Estado tem, é a dívida com a União. E a União faz chantagem com os estados, impondo privatizações, impondo maior arroxo ainda, retirada de subsídios, de incentivos. Então a União faz chantagem com os estados. O governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais, não aceitou a chantagem. Ele fez diferente. Ele foi para o enfrentamento. Ele levou o caso ao STF. Que caso ele levou ao STF? Créditos da Lei Candir, que os estados foram privados durante muitos anos. A União fez subsídio das exportações com o chapéu dos outros, retirou a possibilidade de arrecadação dos estados para incentivar exportações, lá com a Lei Candir, e prometeu compensar os estados pela perda da arrecadação. Nunca fez isso. A União nunca recompôs as perdas. O que fez o Estado de Minas Gerais? Cobrou judicialmente. Fez um enfrentamento. Fez um encontro de contas. O que ele propôs? A compensação. A compensação. Quer dizer, o Estado de Minas Gerais, vou dizer agora os números, talvez não estejam bem precisos, era credor de 92 bilhões. Está me ajudando aqui o vereador Fabrício, ficou dizendo que realmente era isso. 92 bilhões de crédito da Lei Candir e devia para a União 60 bilhões. Fez a compensação, resultado, o Estado de Minas Gerais, que estava considerado insolvente, como o Estado do Rio Grande do Sul está, se tornou credor da União. É hoje um Estado superavitário, que pode, então, investir mais em saúde, educação, segurança pública, porque agora tem recursos. Vamos pensar no caso do Estado do Rio Grande do Sul. Qual é a situação do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul deve em torno de 48 bilhões de reais à União. E é credor de 50 bilhões? Eu acho que eu até estou invertendo. Ele é devedor de 50 bilhões e é credor de 48 bilhões. Resultado, seríamos devedores de 2 bilhões e não de 50 bilhões. Muda completamente a nossa situação. Agora, tem que fazer o enfrentamento, vereador Leonel. Tem que bater na mesa e dizer, não, nós não vamos nos curvar, o Rio Grande do Sul não vai se agachar e aceitar a imposição do governo federal, que diz que nós temos que vender a CE, que nós temos que vender o Banrisul,
vender os móveis da casa para pagar a dívida com a União. Então é uma questão política aí, de escolha política. Será que é um alinhamento do PMDB, Temer, PMDB Sartori? Será que é isso que nós estamos vendo? Porque, claro, lá o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é do PT. Então ele não deu mole para o Temer, ele foi para cima, o negócio é o seguinte, eu quero que o meu Estado seja reconhecido como credor, afinal de contas, nós temos um crédito de 92 bilhões e a União tem um crédito de 60 bilhões com relação ao nosso, então está liquidado. Por compensação está extinta essa dívida e vocês é que nos devem. No Estado do Rio Grande do Sul não seria tão boa a condição, mas nós deixaríamos de ser devedores de 50 bilhões e passaríamos a ser devedores de 2 bilhões em relação à União. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando nós falamos em segurança pública, nós temos que falar em investimento público em segurança. Nós precisamos ter mais brigadianos no policiamento ostensivo, mais policiais civis investigando, mais vagas em presídios. Nós vamos ter, eu já disse aqui, é lamentável, mas as circunstâncias nos obrigam. Darcy Ribeiro dizia lá na década de 80, se nós não investíssemos nos CIEPs, nós depois íamos ter que investir em presídios. E já chegou o tempo. Nós não investimos em CIEPs, depois que o Brizola fez no Rio de Janeiro 508 CIEPs, os governantes que vieram depois abandonaram aquele projeto, e hoje nós estamos precisando de vagas nos presídios, como bem vaticinou lá o nosso antropólogo, senador do PDT do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro. Nós temos em Pelotas 900 vagas em torno disso, e só no ano 2016, dito aqui pelo comandante da brigada, foram presos em Pelotas 2.916 pessoas. Onde é que elas vão cumprir a pena? Onde elas vão cumprir a pena? Se tem 900 vagas só aqui. Resultado, prende, solta. Sim, porque o judiciário se vê diante dessa situação. Eu me coloco no lugar do juiz e o que eu vou fazer? Tem lá 2.000 pessoas para cumprirem pena. Não tem uma vaga no presídio. Já estão empilhados lá. A vereadora Cristina esteve lá dentro e se apavorou. Eles já estão sobrecarregados lá. Já tem um volume de gente muito maior do que deveria dentro do presídio regional de Pelotas. Vai botar mais gente lá para dentro? A panela de pressão vai aumentar a pressão? Nós vamos ter motins também aqui. Vai acontecer o que está acontecendo em vários lugares do país, onde os presos empilhados estão estourando. Os motins estão acontecendo. Então é urgente, e eu acho que aí nós deveríamos até, enquanto Câmara de Vereadores, encaminhar para o senhor governador um pedido que ele faça a compensação também. Uma sugestão que ele faça, como fez a exemplo do governo de Minas Gerais, que ele faça a compensação dos créditos da Lei Candir do Estado do Rio Grande do Sul com a União e que faça investimentos, deixe de pagar para a União e invista na Brigada Militar, na contratação de novos brigadianos. Nós temos um contingente da Brigada Militar que é um contingente equivalente àquele que nós tínhamos na década de 70, quando a população era muito menor. Uma parte para a vereadora Daiane. Muito prazer. Agora me surge também a questão do policiamento comunitário, né? Esse projeto tão importante que deu efetividade quando implantado aqui no município e que agora, com todo esse retrocesso que se vê na segurança pública, também é de se questionar e daqui a pouco a própria Comissão de Segurança, a Comissão de Direitos Humanos, né, vereador, conversar com o comandante para saber como é que vai ficar a questão do policiamento comunitário, né? Que esse trabalho, esses policiais tinham uma presença muito forte dentro da comunidade, evitando uma série de furtos, enfim, de violência, e que agora também fica furtado a partir deste momento em que se demanda a maior parte da segurança para a região metropolitana. Só para contribuir. Muito obrigado, vereadora Daiane. Eu
me coloco no lugar do comandante da brigada e imagino, se eu não tenho o contingente necessário para fazer o mínimo de policiamento ostensivo na cidade, vou ter como privilegiar determinadas comunidades, deslocar para lá, para fazer o policiamento comunitário? Acho pouco provável. Muito pouco provável que, com um contingente reduzido, se possa fazer policiamento comunitário. Manda para aquela comunidade uma equipe e deixa toda a cidade descoberta. Desnuda o santo para vestir outro? Não é possível. Eu quero só lembrá-los que hoje é o Dia Nacional de Luta contra a retirada de direitos previdenciários. Hoje, aqui em Pelotas, no centro, tem uma mobilização também dos movimentos sociais que estão dizendo o seguinte, olha, ou a gente faz aí uma pressão muito grande para que o Congresso Nacional não aprove a PEC 287, ou o nosso país vai destruir a rede de proteção social que nós temos e nós vamos jogar todo mundo no momento de falta de policiais, no momento em que não tem vaga no presídio, numa violência sem controle, com consequências inimagináveis. É um alerta, então. A mobilização tem que ser feita por todos nós. Hoje, no centro da cidade, às 17 horas, no Largo do Mercado, tem uma mobilização grande contra a chamada reforma da Previdência, que de reforma não tem nada, porque destrói o sistema previdenciário público que nós conhecemos hoje no país. Obrigado.